Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Face Espírita. Eu sou Regis Silva e esse é o nosso podcast Direto ao Ponto, que hoje vai tratar dessa situação envolvendo a médium Mayra Rocha, ou suposta médium. Eu nunca fui tão cobrado para fazer um Direto ao Ponto como eu fui nesse caso. Desde o dia 20 de novembro, né, quando surgiu, creio eu, salvo engano, essa matéria denunciando a Mayra Rocha de 8 crimes, inclusive dela ser uma falsa médium. E eu dizia não, eu estava dizendo até ontem às pessoas, calma, tem muita água rolando debaixo dessa ponte. Quando eu sentir segurança, sabe, que nós temos que ter cautela, eu vou vir aqui no nosso canal, como de costume, que eu não tenho rabo preso com ninguém, e vou externar as nossas impressões. E estamos aqui nesse exato momento para fazê-las. Eu vou começar contando para vocês como é que eu tive o conhecimento da médium. Eram pessoas que me procuravam. Eu tenho um grupo, Face Espírita, no WhatsApp, que agora em março do ano que vem vai fazer 10 anos. E eu tenho muito orgulho de estar lá com pessoas queridas, amigos virtuais que fizemos ao longo desses anos. E muitos desses amigos e outras pessoas fora desse grupo chegavam no meu privado e dizia: Régio, essa médium é espírita, olha o que ela está defendendo. E eu dava uma analisada. Nunca passou na minha cabeça que ela seria uma falsa médium. Nunca. Até um dia que eu vi um vídeo dela passando mensagem de um rapaz que em Brasília foi assassinado, um promotor de evento, foi assassinado foi espancado, enfim, por 4 pessoas, e essas pessoas foram em julgamento. E tudo que ela relatava à família tinha saído no noticiário, inclusive que a mãe no julgamento tinha passado mal. Eu disse: peraí, que médium é essa que não trouxe nada que não já tivesse sido dito na mídia? Isso me deixou com a pulga atrás da orelha. Aquela época, acredito que se não foi esse ano, foi o ano passado. Eu sou muito ruim de data, viu, gente? O tempo passou o tudo e agora vem essas denúncias que eu vi a princípio, que eu não sou assinante da UOL, não tenho dinheiro para isso. O meu canal não é monetizado, o meu canal é inexpressivo, né? Pois bem, eu trabalho, tá? Só para deixar bem claro para vocês que eu sou carteira assinada, eu trabalho. Eu não vivo de internet. Pois bem, vamos embora. Apareceram essas denúncias. E eu vi foi no Instagram, na página da Metrópole, né? E eu rapidamente me reportei ao grupo do WhatsApp, Face Espírita, e falei assim para as pessoas: demorou. Porque eu já vinha desconfiando que ela não era uma média autêntica. Mas eu não tinha elementos para tal porque eu não a acompanhava e não a acompanho. Sabe? Ela disse que é uma média espírita. E nós vamos ver isso. Ela disse que não gostaria e que tinha prometido que não ia escandalizar o espiritismo. E nós vamos ver isso agora. Por quê? A princípio eu gostaria de comentar com vocês trechos do pronunciamento que ela fez logo assim que surgiu essa matéria na UOL, né? Pois bem, eu fiz uma transcrição aqui do depoimento dela, porque eu não quero trazer aqui o depoimento em si, que ela fez uma live no Instagram, né? Para que depois ela não derrube nosso vídeo, porque dizem alguns aí que ela está silenciando todo mundo. Então eu fiz uma transcrição aqui e eu vou comentar algumas coisas. Ela diz assim nesse pronunciamento que ela fez, que há 5 anos
ela foi contactada por uma pessoa que se dizia pesquisador ou que se dizia repórter na época. São palavras dela, tá, gente? Acho que disse que era um repórter até. E eu disse que não falava com repórter, que realmente eu não falava. Então essa pessoa disse, mas eu queria só dar um abraço nela, entregar um livro meu. E eu fui. Eu fui até o centro espírita que eu trabalhava, e eu recebi. A minha surpresa é que não era para me dar um abraço. A minha surpresa era para que eu assinasse um manifesto espírita contra um determinado médium. E eu disse que eu não iria assinar nenhum manifesto espírita contra médium nenhum. E para ele que eu não assinaria, disse. E ele disse, você tem que andar com os bons médios. E eu disse para ele que eu tinha que fazer a minha caminhada. Julgar médium nenhum. A princípio, eu vejo que ela está se referindo ao Guilherme Velho. Eu não tenho certeza se é ele, né? E eu acredito que ele estava levando para ela um manifesto pela data de 2019 para assinar contra o médio e o falso médio Fernando Bem. Eu gostaria de abrir aqui um parênteses em relação a essa questão do Fernando Bem. Quando surgiu a denúncia, apresentada até pelo Guilherme Velho, creio eu, ao Fantástico, de que o Fernando Bem era um médium falso, esse canal aqui se manifestou. E à época dizia que eu tinha 3 provas mais uma pessoal de que ele realmente era médium. Agora, se depois ele perdeu a mediunidade, são outros 500. E se ele foi vítima de obsessores, também é uma outra história. E à época o Guilherme Velho entrou em contato comigo, dizendo que eu estava equivocado. E eu mantive a minha posição de defender o Fernando Bem naquela época. Há 5 anos, creio eu. Hoje, se você me perguntar se eu acredito que o Fernando Bem é um verdadeiro médium, eu digo que não. Por tudo que apareceu naquele período e depois. Mas que um dia ele foi um médium autêntico, eu acredito que sim. Eu tenho um conhecido que recebeu psicografia dele em 2012, que jura para mim de pé junto que não passou para ele, nem para a equipe dele, e nem estava na internet nenhum informe acerca do seu ente querido. Eu tenho uma experiência pessoal que é autêntica a mediunidade do Fernando Bem. Eu estava em casa estudando espiritismo, porque acredito que nós divulgadores temos que estudar a doutrina espírita constantemente. Quando um amigo espiritual, eu sou médium intuitivo, me passou um pensamento e eu anotei, porque trata-se de um pensamento instrutivo, edificante, né? Como eu faço sempre. E por coincidência, naquele exato momento, Fernando Bem captou o mesmo pensamento porque ele colocou na página dele no Facebook. Repito, eu estava estudando doutrina espírita, mas também estava dando uma olhada no Facebook. Até porque onde eu estava estudando tratava-se de um grupo no Facebook. Tá bom? É bom a gente fazer essas, né, costurar isso para não deixar nenhuma ponta solta. E eu disse, nossa, o Fernando Bem também recebeu o mesmo pensamento. Lógico que como eu sou um médium intuitivo, o contexto era o mesmo. O pensamento que eu tinha anotado do irmão espiritual e ele também. Cada um com as suas palavras, mas o contexto era o mesmo. Então eu não poderia ficar contra a mediunidade dele naquela altura. Mas depois eu percebi que ele, possa ser que tenha perdido a mediunidade, estava realmente fabricando psicografias. Por que digo isso? Porque é impensável que um espírito, querendo consolar os seus entes queridos que aqui continuaram na vida carnal e dar prova de que eles existem e que há vida após a morte, preocupe em passar informações como CPF dele ou de parentes, placa de carro, telefones, endereço. Pelo amor de Deus.
Não há outras questões mais significativas de foro íntimo que ele possa passar para o médium, provando a autenticidade daquela psicografia? Eu acredito que sim. E a razão e a lógica diz que sim. E o Fernando Ben estava realmente fabricando psicografias, trazendo elementos da própria internet, ou que estava à disposição na internet. Essa que é a lamentável verdade. E onde está ele? Ele continua por aí. Ele não tem a mesma visibilidade que ele tinha antes, mas ele continua aí, enganando as pessoas. Infelizmente. Vamos voltar agora, fecha parênteses, o pronunciamento da Mayra. Aí ela continua. Depois ele disse que existia um núcleo em Juiz de Fora chamado NUPS, que faria esse teste de mediunidade. E eu mandei um e-mail. Eu tenho um e-mail comprovando isso para o médico que ele cita. Esse médico, em todas as palestras dele, que ele cita em todas as palestras dele, como se eles fossem muitos amigos, e como se a universidade fizesse esse teste mediúnico para dizer quem é médium e quem não é médium. Então mandei essa mensagem ao médico próprio, que inclusive está aí na mídia fazendo. Ele lança os estudos dele, que até então eu entendia que era estudo de parapsicologia, né? E aí esse médico falou assim: não fazemos teste de mediunidade, fazemos estudo de parapsicologia e que acho que ela quis dizer que não tinha vaga. Tipo assim, não vamos voltar a fazer. Não vamos voltar a fazer em 2021. Muito obrigado por se voluntariar. Até hoje não me chamou. Até hoje. Esse médico também não me chamou com carta das mães. Mas para minha surpresa, ele e mais 4 pessoas formaram um núcleo. Formaram um núcleo. Um deles é muito extremamente violento nas palavras, extremamente debochado, extremamente mentiroso. Porque quando você não fala a verdade, isso chama-se mentira. Inventou inúmeras coisas ao meu respeito. Em fevereiro de 2024 já tinham lançado um monte de coisa, mas como o canal dele é inexpressível, e é mesmo, eu resolvi que não ia me manifestar, porque eu não queria escandalizar o espiritismo. Bem, ela está falando aqui do doutor do núcleo do NUPS, o Alexandre, Alexandre Almeida, né? Ela tá falando dele. Eu não sei se ela tá colocando ele também como Alexandre Moreira de Almeida. Eu não sei se ela tá colocando ele também como um desses grupos que ela disse que a persegue. Não sei, né? É ruim quando ela faz um pronunciamento e ela não dá nome aos bois. Porque a gente fica cogitando de quem é que ela está falando. Quem é que ela está insinuando. Quem é a pessoa. Mas eu acredito que seja ele. Quando ela diz assim, eu não queria escandalizar o espiritismo, desculpa, mas você escandaliza o espiritismo faz tempo. Com todo respeito. As pessoas me procuram, eu não sabia da existência dessa médium, e as pessoas me procuravam para dizer, olha, ela está defendendo Pombagira, Zé Pilintra, Exu e afins. Isso é espiritismo? Eu dizia, não. No máximo espiritualismo, porque no espiritualismo abrange qualquer coisa e tudo. E você faz uma salada mística da situação, das questões que você tem simpatia. Mas espiritismo não. Que é isso? Dizer que toda pombageira foi uma mulher que foi morta, sofreu feminicídio, não é verdade. Fazer defesa desses espíritos é desconhecer a doutrina espírita. Básica e profunda. Por quê? Muitos desses espíritos têm se apresentado dessa maneira, são vítimas de hipnose de outros espíritos mais trevosos, mais perversos. São escravos desses espíritos. Olha, Regi, ela está fazendo aqui uma defesa do candomblé. Oi? Eu defendo o candomblé como uma liberdade religiosa. Sim, como qualquer outra crença. Mas eu não posso defender o candomblé como espírita. Por quê? Porque no candomblé acredita-se que o bem e o mal são faces da mesma moeda. Aonde no espiritismo a gente aprendeu isso? Qual item do livro dos espíritos diz isso? Defende essa teoria? Eu conheço pessoas que são
membros do candomblé que infelizmente são cheias de defeitos. E diz que são assim, vão morrer assim, porque são filhas de tal orixá e esses defeitos são dos orixás que respingaram neles. Aonde no espiritismo nós defendemos esse tipo de coisa? Visto que a doutrina espírita é o evangelho redivivo, restaurado, que nos pede de A a Z mudança de comportamento, de conduta, reforma íntima. Então, que médio é essa que diz que é espírita e faz esse tipo de defesa amplamente? Não é espírita. Mas ela tem o direito de se achar espírita e dizer que é espírita. Porque Kardec classificou vários tipos de espíritas, mas só um é verdadeiro. E a Mayra, infelizmente, ela não traz essa verdade do espiritismo. Tá? O que eles querem, continua ela aqui no pronunciamento, o que eles querem é seguidor para ganhar dinheiro. Se vocês pegarem qualquer um deles, eu desafio eles dizer a profissão deles. Eu desafio que eles digam uma profissão. Primeiro que ela ridiculariza todos os demais, dizendo que eles têm canais inexpressivos. Eu quero logo dizer, como eu disse no início, o meu também é inexpressivo em número de quantidade, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu não ganho dinheiro com a internet. Gostaria muito, dinheiro é sempre bom, é sempre bem-vindo. Sou assalariado, tenho profissão, tá bom? E pra deixar bem claro, eu não faço parte do grupo. Eu tenho contato com o Guilherme Velho, sim, por conta da situação que nos aproximou lá do Fernando Bem, tá bom? Eu conheço o Arthur Azevedo de assistir alguns vídeos dele no quadro que ele faz com Paulo Neto, que Paulo Neto eu também já o conheço há algum tempo. Sobre polêmicas espírita, eu acredito que o nome do quadro é esse. Eu tenho divergências profundas com Arthur Azevedo, tá bom? Mas eu não posso dizer que ele não é um espírita. Ele é um espírita. Talvez mais espírita do que a própria médium. Essa que é a minha impressão, tá certo? Aí ela diz assim: eu quero dizer para o UOL que isso é de uma responsabilidade sem tamanho. Agora ela vai tacar o UOL e o repórter. Um meio de comunicação nacional colocar uma matéria dessa, colocar uma matéria sem perna nem cabeça, numa denúncia anônima que eles dizem ter feito para o Ministério Público. Entendam, a denúncia não chegou até mim. O Ministério Público ainda nem me comunicou, porque já houveram 2 denúncias anônimas nesses 5 anos. Hoje eu acordo com essa matéria que eu poderia ter deixado baixo, porque eles não têm mesmo. Eles não são expressivos, eles não são em questão de seguidores. Eu poderia ter deixado aqui, mas eu não vou mais esconder de vocês. Eu não vou mais esconder de ninguém. Agora eu estou falando para o UOL. Eu não estou falando nem para esse repórter, porque esse repórter, descobrimos hoje, que ele passou a vida inteira, morou a vida inteira no mesmo lugar que um dos investigados no inquérito. Eu acho que ela está associando o repórter, que é o Matheus, ao Guilherme Velho, né? Ele morou na mesma rua, frequentou a mesma praia, o pai dele trabalhou diretamente com um dos investigados. E se você consultar, ambos se seguem. E não é coincidência, não é? UOL, quanta irresponsabilidade. Como pode um jornal como a UOL levantar uma bandeira, deixar sair uma matéria dessa de um dos maiores crimes de perseguição religiosa que já aconteceram? Oi? Que é isso, dona Mayra? A senhora não está sofrendo nenhuma perseguição religiosa. Por que a senhora não está sofrendo nenhuma perseguição religiosa? Eu lhe digo. Porque na sua cabeça existe um grupo que está lhe perseguindo. Só que esse grupo são espíritas. Como a senhora disse que também é espírita. Onde é que está a perseguição? Que todos comungam da mesma doutrina. A senhora estaria sofrendo perseguição se fosse católicos, evangélicos, qualquer outra denominação religiosa, né? Mas espíritas não é perseguição. Eles são seus refutadores. Eles são seus questionadores. Questionadores. Não há perseguição. O que é que está em pauta de verdade na matéria? Há sim essa denúncia de que ela, dentro do ministério, dentro da pasta que ela trabalha do governo,
ela pega dados e usa esses dados para falsificar as psicografias. Fora outras coisas também que está lá nessa denúncia dizendo que ela faz. Pois bem, ela deveria, nesse pronunciamento que ela fez, ter apenas pontuado a questão dela ser uma médio verdadeira ou não, e pronto. Ela não faz. Ela tira para todos os lados. Ela diz que sofre perseguição religiosa. Daqui a pouco ela vai dizer que ela está sofrendo misoginia, que também não é verdade. Aí depois ela apela para outras bandeiras, outras pautas, querendo a ajuda dessas pessoas, dizendo que essas pessoas que são perseguidas. Não, eu sou homossexual. E a matéria da UOL não está me atingindo. Não sou eu que estou sendo acusado de ser fraudador e nem de ser falso médico. E mesmo se eu tivesse, não tem nada a ver com a minha sexualidade. Tem a ver com a minha conduta e prática. É o que acontece com ela. Sabe o que é que ficou me parecendo esse pronunciamento dela? Aqueles políticos corruptos, golpistas que estão sendo indiciados, que quando o Jornal Nacional faz uma matéria dizendo, logo depois vem a nota. Eles se explicando, dizendo que são perseguidos, dando desculpas, se justificando, atirando para todos os lados. Ficou parecendo isso. Eu esperava mais desse pronunciamento dela. Mais defesa da própria mediunidade dela. Mas ela não faz. Ela não faz. Ela não faz, ela não fez. Não tem investigação no Ministério Público, diz ela, continua dizendo. No máximo pode ser uma denúncia, no máximo pode ser uma denúncia anônima, mais uma das que eles fizeram. E mais uma do que eu acho, muito melhor mesmo. É bom que eles denunciem no Ministério Público, porque lá eu sei que é isento. Eu sei que lá eu consigo comprovar tudo, 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 tudo. Como assim estelionato? Como assim lavagem de dinheiro? Como assim? Vocês estão ficando doido? Que falta de respeito, que falta de respeito. Levantaram uma bandeira contra a mulher, levantar uma misoginia dentro do espiritismo, porque existe existe em todas as religiões, mas no espiritismo tem se mostrado sem tamanho. Não tem nada disso, Mayra. É acusação, você poderia ser um homem. Se você fosse um homem, um médium homem, você também estaria sendo acusado. São denúncias anônimas, não tem nada a ver com perseguição religiosa, nem por você ser mulher. Ô meu amor, acorda. É uma coisa tão lógica. Agora você partir para isso, querendo influenciar as pessoas, dizendo que você está sofrendo esse tipo de perseguição, que é religiosa, e por ser mulher, você quer enganar a quem? Eu prometi para mim mesmo que eu nunca ia escandalizar o espiritismo. Você escandaliza. Eu disse e repito. Você escandaliza quando faz uma ampla defesa de espíritos como pombagira, Zé Pilintra, Exus e afins. Você escandaliza quando você faz uma ampla defesa do candomblé, não como uma livre expressão religiosa. Você escandaliza quando você abre o Instagram da casa que você fundou, Casa de Caridade Inácio Daniel, semanalmente, para uma pessoa estar lá rezando o terço. O que é que nós espíritas temos a ver com práticas católicas? Você escandaliza quando faz alguns tipos de rituais. Você escandaliza o espiritismo quando você diz que você abriu uma igreja. Você considera a sua instituição uma igreja, não é nem centro nem casa. Isso tudo são escândalos, sim. Aí você aqui volta a questionar o UOL, né? Acordo hoje com minha foto, a foto das psicografias, a foto de onde eu faço os rituais, sabe? A foto onde eu faço tudo aquilo colocada na UOL, como uma pessoa que está sendo investigada. Nem isso tiveram coragem de dizer, que não há investigação. Há provavelmente uma denúncia anônima, que o repórter sabe que tem, porque é amigo. Estava vendida? É, UOL. Isso não vai ficar assim, porque onde eu andar, onde eu pisar, o meu pé, eu levantarei a bandeira de como vocês compraram a ideia contra uma mulher, contra uma mãe de família, contra uma pessoa que só fez o bem. Oi? Não tem nada a ver, repito, você está sendo denunciada por questão da sua posição profissional, por questões outras da sua condição de proprietária e por sua questão de se dizer médium.
É só isso. Se você fosse um homem, um homossexual, um preto, um branco, um amarelo, um vermelho, você seria. E não tem nada a ver com a sua questão sexual, racial, social. Quer enganar a quem? Tá fazendo isso apelando a quem? É difícil, sabe? Aí ela diz aqui uma coisa que ela entra em contradição. Ela diz assim: um dos pontos que eles disseram que eu estava mentindo para vocês é que meu nome não seria Mayra Rocha. Imagine uma coisa: ninguém tem um nome só, dois nomes. Ninguém tem um nome, só dois nomes. Não temos nome, sobrenome de. Nós temos nome, sobrenome, pai e mãe. Meu nome é Mayra Alexandrina Léo Albino Freitas Rocha. Esse é meu nome, pseudônimo Mayra Rocha, certo? Pseudônimo Mayra Rocha. É assim que eu usei. Eu não escondi de ninguém. É mentira, gente. Ela já falou isso em uma outra ocasião. Que o Mayra Rocha, ela empregou Rocha ao nome dela, que realmente se trata de um pseudônimo, mas não está no nome dela verdadeiro, o Rocha, porque ela disse que se sente como uma rocha, tipo inquebrável. E aqui na live que ela fez para vocês, nesse pronunciamento, ela cometeu essa mentira. Novamente, ela sustenta a mentira, dizendo que o Rocha faz parte do nome dela verdadeiro. Não faz. Tá? Cadê o UOL? Cadê a misoginia? Cadê a bandeira contra o preconceito, contra as religiões? O que eu sofro hoje é um preconceito religioso. O que eu sofro hoje é um preconceito contra o meu gênero, contra a mulher. O que eu sei é que a UOL lança uma nota hoje, você lançou essa nota hoje, você lançou essa coisa no jornal hoje. Essa covardia, essa matéria mentirosa. Não foi contra a Mayra Rocha, não. Você lançou contra as mulheres que lutam para não ficar amarrada à misoginia que acontece no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Você lançou essa matéria não foi contra médio. Você lançou essa matéria contra todas as doutrinas que são perseguidas, desde as afros até o espiritismo. Essa matéria não foi lançada contra a Mayra, foi lançada contra todos os meus irmãos transexuais e homossexuais. Essa matéria não foi um tiro para pegar em mim, no meu trabalho. Foi sobre todos os que sofrem preconceito. Então, ó, se manifesta. Sabe por quê? Porque essa não vou deixar assim. Não, Mayra, a matéria é só contra você mesmo. Que história é essa que é contra os homossexuais, transexuais, outras crenças? Não, é você. Você e tão somente você. E cabe você se defender e provar que a matéria, a denúncia é falsa. Tão somente. Era isso que todo mundo gostaria de ver de você. Não vimos isso de você. Você faz um arrodeio, você quer dar um nó, você quer se fazer de vítima. É um vitimismo ridículo da sua parte desse pronunciamento. E eu estou alterado, sim, porque eu fico muito chateado com esse tipo de falsidade. Principalmente de uma pessoa que se diz espírita. E eu não reconheço você como espírita. Por sua conduta. E por suas práticas. Aí ela diz assim: claro que eu vou para a justiça, mas agora, onde eu for, onde eu pisar a planta dos meus pés, eu levantarei uma bandeira, eu levantarei a bandeira. Vocês não pensaram na mulher, na mãe, na religiosa que eu sou. Vocês não pensaram nos meus familiares, nos meus fãs, nos meus seguidores. Vocês não pensaram nas famílias que recebem a carta. Uma mentira, a plantar uma dúvida, uma mentira desse tipo. Uau, você não está lutando. Você é contra Mayra. Você não está lutando. Você não está lutando, não é contra Mayra Rocha. Você está lutando, não é contra uma religião. Você está lutando contra gays, contra transexuais, contra as mulheres, contra umbandistas, candomblecistas. Você está lutando contra uma pessoa que levantou a bandeira e que por isso está sendo perseguida. Meu amor, fantasia da tua cabeça. Eu sou gay, eu não tô. Não tem nada ali na matéria da UOL que respingue em mim pela minha condição sexual e orientação. Tá? Você quer dizer que você defende todas essas pessoas, todas essas bandeiras, todas essas pautas? Beleza, eu também defendo. Mas tudo à luz da doutrina espírita. Coisa que você muitas vezes não fez, não faz e lhe faltou. Ela diz assim: eu suportei 5 anos essa perseguição, 5 anos calada, 5 anos sem abrir a boca, 5 anos levando na cabeça. Mas olha só,
Eu juntei 5 anos de prova. 5 anos de prova, que é tudo que esse repórter, esse suposto pesquisador, ele disse que atestou médios, testou 3 médios pesquisados, só que agora tem um aí, eles estão colocando panos na mão. Inclusive, tem um vídeo dele que é colocado nos outros perseguidores, que ele fala que ele coloca assim, a cara dele é assim, Maria Rocha, Chico Xavier em alguns perseguidos, justamente critérios que, segundo ele, eu e Chico atendíamos igual. Não é isso que está lá no vídeo não, tá, meu amor? Um desses vídeos eu estou assim fazendo uma live para vocês e dizendo: chegou uma mãe com a carta de alguém, de outro médio pedindo para mim julgar se esse médio era verdadeiro ou não. Eu peguei a carta dessa mãe e disse para ela: essa carta te consolou? E ela disse assim: a consolou. Mas a minha família disse que não é verdadeira. Eu disse: mas a sua família é a sua família. No caso, ela não te deu. No caso, ela te deu algum consolo? Ela disse não. Então fui com sua carta. Inventaram 1001 mentiras. Disseram que essa carta era de um médio que eles teriam derrubado, porque eles já passaram por muitos médios, né? Eles já passaram por muitos médios, fizeram horrores na vida desses médios com a ajuda de muita gente. Aí, com a ajuda de muita gente na internet, que sacrificam as pessoas sem entender o que está acontecendo. Então eles disseram que a carta seria desse médio. Só que a carta não era desse médio. A carta era de um dos médios testado por ele. E a carta era desse médio, que eu não fui contra, mesmo sabendo que esse médio está junto com eles e me perseguindo também. Que foram nas psicografias dele, ele sorria, fazia piada e falava muito mal de mim. Eu soube disso a vida inteira, certo? Então a esse médio pesquisado por ele, mães foram lá e gravaram a entrevista que ele fez e falaram coisas falsas que não existiam. E a carta saiu com coisas falsas. Eu não sou eu que estou dizendo, não. Tá no YouTube. Realmente, no dia 9 de novembro, apareceu um canal no YouTube com, se não me engano, com 3 ou 4 testemunhos contra esse médico que ela está falando é o Orlando Noronha, tá bom? Ela disse que essa mãe que apresentou para ela a carta, que todo mundo pensava que era do Fernando Bem, ela está dizendo que se tratava de uma carta do Orlando Noronha. Aí ela está dizendo que essas mães foram lá, tem o caso da Zuleide, que nos pegou a todos de surpresa, né? Que é muito forte o testemunho da Zuleide. Ela gravou o Orlando Noronha fazendo as entrevistas e depois o Orlando Noronha, a carta psicografada, não traz nada de novo. Tudo que ela realmente falou. Inclusive, ela enganou o médium. Passou para ele inverdades. E aí surgiu também a dúvida. O Orlando Noronha continua médio, porque médio ele era, ou ele é. Mas ele continua? Ele perdeu a mediunidade? Porque a mediunidade pode ser suspensa, pessoal. Vai depender da conduta do médium. Eu nunca esqueço uma história ligada ao Chico. O Chico recebe um telegrama de um centro espírita, né, de um determinado lugar do país, dizendo que tal dia a presença dele seria indispensável. E o pobre ficou feito um louco porque não tinha se preparado e o telegrama chegou em cima da hora, arrumou as coisinhas dele, foi embora para a estação pegar, não sei se era um trem ou um ônibus, para ir para o tal lugar que estava sendo convocado. Preocupado. Aí o Emmanuel aparece para ele e pergunta: você vai para onde? Não, eu vou para lá porque diz que a minha presença é indispensável. O Emmanuel disse: se você for, você vai sozinho. Eu não vou. Indispensável, Chico, é só Jesus. E o Chico recuou. Não foi. Mas se o Chico tivesse ignorado as ordens não, as orientações do Emmanuel fosse, ele ia ficar à mercê dele próprio. Porque mediunidade, para existir, precisa do concurso do encarnado e o desencarnado. Muitas vezes nós somos indisciplinados. Eu, como médium intuitivo, eu sei disso. Eu sou indisciplinado, eu tenho problemas orgânicos que muitas vezes faz com que a mediunidade não aconteça da maneira que ela deveria acontecer. E para o meu bem-estar orgânico, principalmente, ela é suspensa. Agora, por ser suspensa, eu vou fingir que continuo sendo médio? Não, eu respeito e acato as orientações dos amigos espirituais. Mas médios vaidosos, prepotentes, arrogantes, não.
Eles passam a fingir, né? Gente, sobre isso, eu recomendo a todos vocês espíritas e não espíritas que vão ao capítulo 28 do Livro dos Médiuns, do charlatanismo e do embuste. Tem lá, Kardec explica a questão dos médiuns interesseiros, fraudes e espíritas. Sabe? Tá lá tudinho nesse capítulo. Quando eu acredito que o Guilherme Velho, se foi ele esse pesquisador que a procurou para assinar um manifesto contra o que eu também acredito que é o Fernando Ben, ela se negou, eles acharam estranho. Porque nós espíritas temos o dever, sim, de desmascarar os falsos médios, as falsas condutas que estão sendo realizadas em nome da doutrina espírita. Isso não é faltar com caridade não, pessoal. Repito, Livro dos Médiuns, capítulo 28, do charlatanismo e do embuste. Leia todo o capítulo que vocês vão ficar... vocês ficarão entendedores de toda a situação. Kardec jamais ficou contra, nunca ficou em cima do muro em relação a qualquer tipo de denúncia. Quem já leu as revistas espíritas sabe disso, ele se manifestava e sempre deixava claro, não é porque os falsos médios, os falsos fenômenos espírita acontecem que os verdadeiros não existam, tá bom? Então, lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, para quem acha que realmente não é para se manifestar nesse caso, quer faltar com caridade, qual é o dever do espírita quando aparece para ele um falso médium? Tá lá, o item 21 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec perguntou ao espírito de São Luís: haveria casos em que seria útil revelar o mal de outro ou de outros? Olha a resposta do espírito de São Luís, o patrono da Sociedade Espírita Parisiense. Essa questão é muito delicada. Precisamos recorrer à prática da caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa prejudicam apenas a ela mesma, jamais há utilidade em divulgá-la. Mas se elas podem prejudicar outros, preferível o interesse da maioria ao interesse de um só. De acordo com as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, já que é melhor que um só homem caia do que vários serem enganados, tornando-se suas vítimas. Em caso semelhante, é necessário constatar as vantagens e os inconvenientes. É o dever de todo espírita desmascarar os embosteiros, os fraudadores, os manipuladores. Claro que é. Não tem nada de errado, mas ela não quis se comprometer. Então, quando ela não quer se comprometer, me parece que essas pessoas disseram: gente, como é assim? Aí depois começaram a perceber que ela usava os mesmos métodos do Fernando Ben. As primeiras psicografias. Outra coisa, ela não é médio de psicografia. Não é. Ela diz que ouve, vê e raramente incorpora espírito. Tem depoimento dela sobre isso na internet. O que é que ela faz? Ela diz que nas sessões mediúnicas ela escuta e vê o espírito e passa por um papel e dá o recado. Meu amor, se eu sou um médio, vidente ou audiente, né? E se eu estou vendo nas reuniões públicas o espírito, por que eu vou anotar o que ele quer no papel? Se ele pode me passar o recado na hora e eu posso transmitir aos familiares. E ela andava com um caderninho, que era o mais esquisito. O Fernando Ben, pelo menos, fingia que psicografava. Ela não. Ela andava com um caderninho, né? E passava umas coisinhas assim, tudo bonitinho, e tava tudo na internet, pessoal. Como os canais aí, outros, estão denunciando. Incansavelmente denunciando e provando que tava tudo na internet. Aí ela foi agora há pouco, depois desse pronunciamento que ela fez, ela foi para o Conesp Fran. Aí lá,
ela deu o recado de para duas pessoas, dois familiares, né? E lá cantou Jorge Mateus. Eu disse, eita, agora lascou-se. Esse povo agora lascou-se. Porque nem o caderninho ela levou. Aí tem gente dizendo que ela deveria estar com ponto. Não estava com ponto, não. Porque ela só deu duas mensagens. Ela pode ter gravado tudo. Tá? E tá tudo na internet. Até a música do Jorge Mateus que a menina gostava. É duro, pessoal. Por isso, isto tudo aumenta a nossa desconfiança para com a conduta dela, de ser realmente uma falsa médium. Porque em nenhuma psicografia ela trouxe elementos que não tivessem sido publicados e que não estivessem na própria internet. Esta é a questão. Diferente do Orlando Noronha, que surgiu essas denúncias, repito, o canal foi aberto. Só que aí tem um personagem chamado Zuleide, descoberto que a Zuleide nada mais é que uma pessoa pertencente ao núcleo da Mayra. Aí procurou um médium com um monte de informações falsas. E o que ela recebeu do médium? Ela recebe do médium aquilo que ela trouxe. Isso não quer dizer que ele seja um falso médium, porque as suas psicografias já demonstraram ser muito autênticas. Ele já foi testado outras vezes. Mas precisa também de ser testado novamente para nós sabermos se ele continua sendo médium ou não. Porque eu repito, a mediunidade pode ser suspensa por vários fatores. Ela nunca foi testada. E já que ela está tão ciente que ela é uma médium verdadeira, ela deve ser testada. Aí eu só não sei se ela vai querer ser. E se ela se renegar, e ela vai usar um monte de desculpa, aí a gente fica crente que ela é uma falsa médium, sim. Mas continuemos aqui ah, com o pronunciamento dela. Aí ela continua dizendo a mesma lorota dela, né? Para se defender e se esquivar das acusações. Você lutou contra os pobres, você lutou contra os gays, você lutou contra os transexuais, você lutou contra os bandistas, contra os candomblecistas, contra as pessoas que precisam das nossas doações. Por isso que você lutou. Por isso que você lutou contra os pobres. Se esse trabalho acabasse hoje, se eu decidisse hoje que eu não queria ser mais perseguida e acabasse com esse trabalho, quem iria sofrer, senhor jornalista? Não era você, não, que recebe matéria dessa, onde pessoas que não sabem o que está acontecendo irão comprar como verdade. O que me parece, realmente ela tem um trabalho de caridade, mas também há denúncias aí, viu? Sobre esse trabalho de caridade também. Gente, é muito fácil fazer caridade com bolsa alheia. O Divaldo faz isso faz muito tempo, né? É muito fácil. Abrir uma instituição e você e todo mundo mandar dinheiro, fazer as doações. É muito fácil, eu quero ver fazer do meu. Agora, tem uma coisa nesse pronunciamento que eu achei muito esquisito, né? Porque ela é funcionária pública. O salário dela eu acredito que não chega a 13 mil. Mas ela disse que ela fecha muitas vezes o mês devendo 100 mil. E esses 100 mil sai do bolso dela. Quais são as outras rendas que a Mayra tem para ela todo mês pagar 100 mil do próprio bolso se o salário dela não chega a 13 mil como funcionária pública? Esquisito, né? Pois bem, continuemos. Aí ela diz assim: você se juntou a eles contra o médio. Como pode um trabalhador de Cristo fazer isso? Um trabalhador de Cristo, vocês, olha, é tão absurdo, vocês precisam ver isso, ver se espalham, porque já estão espalhando. Eu segurei pessoas o tempo inteiro, não façam isso. Ela critica essas pessoas que ela diz que são perseguidoras dela, de denunciar os falsos médios. Mas nós temos respaldo na lógica, no bom senso, na ética, na moral e nas diretrizes do Espiritismo. Repito, capítulo 28 do Charlatanismo e do Embuste, Livro dos Médios, e o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 21. É dever, a obrigação dos espíritas denunciar os falsos médios. Kardec fazia isso, é só ler a revista espírita. O problema dos espíritas é que
dizem ter 50 anos de espiritismo e nunca estudaram a revista espírita, por exemplo. Mas se acham os tais. Então, gente, é isso. Eu fico por aqui dizendo a vocês que tem muitos canais, né, salientando essa desconfiança e alguns até provando que a Mayra é uma falsa médium. Canais como o do Guga Figueiredo, tem um canal em real do Fernando que mostrou essa denúncia da Zuleide, tem o The Exposed Brasil, e tem um canal que eu acho que esse é o que mais bate nessa tecla, até inclusive refutou muita coisa desse pronunciamento que a Mayra fez, que é o canal do Arthur Azevedo, Difusão Espírita. Então, dê uma olhada em tudo isso, tire as suas conclusões. Como também tem um canal aí de uma pessoa que a defende, mas desculpa, a pessoa que está defendendo ainda não acordou para a realidade dos fatos. Eu acordei. E se hoje você me pergunta se ela é uma médium verdadeira, eu digo que não. Por quê? Não há nada nas psicografias dela que fuja do conhecimento público das redes sociais, infelizmente. E ela não é médium de psicografia, visto que ela diz que só vê e ouve. Se eu vejo e eu ouço, por que eu tenho que anotar no papel? Por que eu não passo o recado diretamente para os familiares? Se eu estou vendo o espírito que ele está ali. Não é esquisito? Muito esquisito. Mas é isso. Quanto à questão do Orlando Noronha, eu acredito que ele é médio, sim, pela trajetória de vida dele, por muitas psicografias que ele fez, muito mais completas do que a da Mayra, diga-se de passagem. Inclusive, o Orlando Noronha tem um guia espiritual chamado Abelha. E muitas vezes o Abelha se manifesta com instruções magníficas, né? Eu nunca vi o Inácio Daniel da Mayra psicografar uma linha nessas reuniões públicas que ela faz. É também muito esquisito. Tá bom? Então, eu fecho esse direto ao ponto, dando aqui e deixando bem expressivo a nossa opinião. A médium, até então, me parece ser uma médium falsa, sim. E ela me prove o contrário, passando por qualquer tipo de teste. E o Orlando Noronha, com essa questão da Zuleide, nos deixou com a pulga atrás da orelha também, né? Será que ele perdeu a mediunidade? Ou realmente o que ele levou para a Zuleide foi de acordo com o que ela trouxe para ele? Aí a lição, não sei se é mais para ele ou para ela. E o médium também pode sofrer obsessões. Não se esqueçam disso. Aí vieram dizer assim: nossa, o Orlando faz uma entrevista. A gente não sabia que ele fazia. Pelo menos ele nunca disse que fez uma entrevista prévia, né, com as pessoas. Mas isso faz parte, gente. É para nossa segurança mediúnica, tá? Chico Xavier também fazia, não sempre, mas o Chico pedia uma foto, o nome, tá bom? Anotava numa pranchetazinha todos esses informes. Chico Xavier tinha esse cuidado para não ser vítima de obsessores, tá? Então é isso. Eu finalizo dizendo que ambos os médios, o Orlando Noronha e a Mayra Rocha, precisa urgentemente, em nome de todos que receberam a carta deles e que acreditam na psicografia deles, passarem por um teste e provarem a sua autenticidade. É isso. Paz e bem para todos. Até uma próxima oportunidade com mais um direto ao ponto.